Sobre as missões. Todos bem ainda? Tá bom. Vamos lá. Para quem está chegando hoje, ou para quem ainda não sabe, nós estamos estudando esse livro, que é o livro Arte do Jorei, volume 1, tá? São ensinamentos aí totalmente direcionados ao estudo do Jorei, das técnicas do Jorei, de como ministrar a Jorei adequadamente, de como respeitar, vamos dizer assim, as regras para que a gente possa ter um Jorei de qualidade, né? Porque uma coisa é você ter um Jorei com pouca eficácia e outra coisa é você estudar o Jorei para que ele tenha melhores resultados, né? Então, nós já vimos aqui diversas vezes alguns pontos que são muito importantes aí, né, na administração do Jorei para que a gente possa ter um Jorei de qualidade. Um desses pontos é a retirada da força física. Não sei se todo mundo já sabia isso, mas retomando, né? A retirada da força física na administração do Jorei. Nós não podemos esticar o braço totalmente na hora da administração do Jorei. Tem que ser um braço levemente encurvado, sem forçar, né? Viu que está forçando um pouquinho o braço, já troca o braço, né? E sempre imaginando essa luz transpassando o corpo da pessoa. Tudo isso é ensinamento, né, de meditação. Deixando que a gente possa ser um canal único e limpo para que o Jorei não tenha interferências do nosso canal, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais limpos nós estivermos, mais força terá esse Jorei. E outro ponto muito importante, né? A concentração durante o Jorei, né? Se você está ministrando o Jorei e você está conversando com outra pessoa, você está concentrado ministrando o Jorei? Obviamente que não. Se você está ministrando o Jorei e olhando o movimento dos carros na rua, você está concentrado ministrando o Jorei? Obviamente também que não. Então, isso é um conceito básico, tá, gente? Que na hora da administração do Jorei, nós temos que estar 100% concentrados, 100% conectados com o que nós estamos fazendo. Se não tiver com vontade também de ministrar Jorei, não ministra. Faz num outro momento, né? Dá um tempo, né? Mas fazer as coisas sem vontade, ou sem concentração, ou sem preparo, não façam, porque isso é uma coisa séria. A administração do Jorei é de responsabilidade espiritual que nós temos que ter, né? E é como eu também comentei no nosso último encontro. Eu não estou me sentindo bem, vou ministrar Jorei? Para um pouquinho, 10 minutinhos, alto Jorei, faz a sua oração, equilibra primeiro o seu corpo, o seu espírito, e depois você vai servir, né? Porque de nada adianta a gente servir ao próximo e o nosso corpo não está equilibrado. Eu estou triste, eu estou com raiva, estou com rancor, estou com ódio, e vai parar para ministrar Jorei? São coisas que não batem, né? Então, se equilibra primeiro, acalma um pouco o seu coração, seu espírito, e aí sim parte para o servir. Isso serve para muitas outras coisas também, tá, gente? Inclusive o servir dentro da igreja, ou vai atender uma pessoa, tudo. Equilibra, se for o caso, depois parte para o atendimento. Isso é muito importante, tá? Sempre com Makoto também, viu, pessoal? Quando você ministra Jorei com Makoto, que ele é um sentimento que brota lá do fundo do seu coração, que também tem uma certa junção com o Sonen, né? Não sei se todos já ouviram falar do Sonen, mas o Sonen, na verdade, ele é um sentimento, é a junção de três coisas: o sentimento, o pensamento e a vontade. Quando você junta essas três coisas alinhadas para o bem, no bem geral, né, da humanidade, você tem um Sonen expansivo. E o Sonen, ele não se cria no sentido de propositadamente eu vou deixar meu Sonen de tal forma. Isso não existe. Mersama já deixou claro que o Sonen, ele é algo que brota naturalmente dentro de nós. Então, se você tiver um Sonen expansivo, no sentido de querer o bem da humanidade e ser um instrumento 100% puro, no sentido de não atrapalhar a atuação da luz divina,
aquele jorei vai ser muito forte, né? Então, precisa ter várias coisas alinhadas para que você tenha um jorei de qualidade, um jorei forte, né? Quanto maior é o seu nível espiritual, mais forte é o seu jorei. O jorei não é igual em todas as pessoas. Por que que eu recebo de uma pessoa, sinto de um jeito, recebo de outra, sinto de outro? Às vezes com menos intensidade em um e mais intensidade no outro. É justamente pela elevação espiritual da pessoa, né? O Soma já deixou claro que dependendo do nível da pessoa, desse sentimento, dessa energia da pessoa, o jorei pode ser mais forte ou mais fraco, de um para o outro. Mesmo que a fonte seja a mesma, que é Meixo Sama, que é Deus, né? A fonte é a mesma. Mas o jorei muda de pessoa para pessoa, dependendo de como ela canaliza o jorei. E não menos importante, né, de tudo que eu já falei, a questão dos pontos focais, né? Nós temos que estar bem atentos aí aos pontos focais de cada pessoa. Cada pessoa solidifica as toxinas num ponto de acordo com as suas atividades, né? Então, pode ser que uma pessoa tenha mais toxinas solidificadas no ombro e no pescoço, que isso geralmente já acontece, mas, exemplo, um nódulo ou um carochinho pode estar no ombro direito da pessoa. Se você já conseguiu identificar por intermédio do toque isso, ou a própria pessoa fala, nossa, eu tenho um caroço aqui, esse lado está doendo, você já tem um indício que ali é um ponto onde você deve ministrar jorei, né? Então, você tem que avaliar a pessoa como se fosse um paciente mesmo, né? Na hora que você vai cuidar de alguém, para identificar onde é o ponto focal daquela pessoa naquela purificação, né? Então, precisa ter essa sabedoria. Obviamente que se você não precisar tocar a pessoa para identificar esse ponto, melhor ainda, né? Peça para que a própria pessoa se auto-examine e ensine para ela como fazer esse autoexame, né? Vamos dizer assim, tem que apertar, tem que apalpar, vamos dizer assim, com os dois dedos, e aí você vai meio que achando onde está solidificado, né? Achando onde tem nódulo, achando onde tem problema. E aí, quando você acha, o jorei deve ser ministrado naquele ponto. Se você ministrar no corpo inteiro e passar rapidamente naquele ponto, vai demorar mais para a pessoa ter o resultado. Então, é melhor você ministrar direto no ponto onde tem a solidificação, onde está mais duro, onde está causando dor, do que às vezes você ficar passando jorei no corpo todo. Entenderam? Então, avalie a pessoa. Onde está doendo? Onde tem solidificação? Onde tem pontos de febrículas, né? Que Mersão fala, né? Que são, às vezes, a febrícula. O que é a febrícula? Exemplo, às vezes a pessoa está com a testa quente, mas o resto do corpo está tranquilo, está numa temperatura normal. Mas a testa está quente. Então, tem que ministrar na testa da pessoa, né? Então, identificar essas coisas é tudo vamos dizer assim, uma arte no sentido de você saber ministrar bem o jorei, tá? Então eu fiz um resumo aqui de muitos pontos que a gente já viu ao longo do estudo desse livro, tá? Mandei esse livro recentemente para vocês também. Quem quiser fazer aquisição, podem fazer aquisição junto com a sede para ter o livro físico. Então, é um livro muito bom para quem quer se especializar no jorei. E isso é muito importante, tá, gente? Porque às vezes, só para dar um leve exemplo, às vezes um caso pode ser resolvido em 3 jorei, mas às vezes você está ministrando 1, 2, 3 meses na pessoa e não resolve, mas porque você não está acertando o ponto focal. O Soma já foi claro nisso, nos ensinamentos, né? Tem que achar o ponto focal que está gerando aquela purificação. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? Na verdade, o que a gente tem feito aqui é formar pessoas que tenham conhecimento suficiente para cuidar de outras pessoas. Esse é um dos objetivos da gente estar aqui toda terça-feira, né? É formar vocês, pessoas que tenham conhecimento e prática suficiente para cuidar de outras pessoas, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Ah, é só para mim que eu vou aprender a ministrar jorei?
É só para eu auto-ministrar jorei? Não, isso é muito básico, né? O importante é a gente cuidar dos outros, tá bom? E agora entrando no... Alguém quer fazer algum comentário antes de eu entrar no ensinamento aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Item 21, página 186, do livro A Arte do Jorei, volume 1. Estamos no capítulo 13, se não me engano. Capítulo 13 do livro A Arte do Jorei, volume 1. Então vamos lá. Amatsu Norito e Jorei. Pergunta. Tá todo mundo me ouvindo? Graça tá me ouvindo? Tá tudo certo? Beleza. Devemos rezar Amatsu Norito antes do Jorei? Pergunta, né? Orientação. Depende do momento. Quando houver muitas pessoas esperando, não precisa rezar, devido ao tempo que se deve ser aproveitado para ministrar Jorei. Se estiver sentindo muita necessidade, rezar somente a última parte, Kanagarata Mati Haimase, ou pedir silenciosamente proteção de Deus, a proteção de Deus. Vocês estão vendo que qualquer coisa que vocês vão fazer na fé, mesmo o Meixo Sama também orienta isso, né? Tudo na fé começa e termina com oração, né? Então, antes de eu estar aqui com vocês, eu fiz a minha Matsunorita no meu altar, bonitinho, sentei e eu vim conversar com vocês, né? E mesmo fazendo a Matsunorita, eu fiz o meu Kanagara Tamati Haemase antes de ministrar a Jorei em vocês, né? É uma prática que eu adotei com base na leitura desse ensinamento, né? Exclusivamente. Porque que quer dizer, né? O Kanagara Tamati Haemase? Que seja feita a vontade de Deus, né? Então, assim, você está falando assim, exemplo, a Matsunorita você não pede para que os deuses juntos purifiquem você no momento daquela cerimônia e tal, tal, tal. Você faz uma grande oração de purificação. E no fim das contas você termina assim: depende do que eu pedir, seja feita a sua vontade, meu Pai. Né? Então você entrega. Então isso é muito importante, né? Na hora de ministrar Jorei, faz o Kanagarata Matihaya Mase antes, porque daí você vai falar assim: não é a minha vontade na hora da ministração do Jorei, é a vontade de Deus. Eu sou só um instrumento. Quem cura não é o ministrante, é Deus. Pode falar, Graça. Eu vou tirar o mudo aí. Aceita aí que eu pedi para tirar o mudo. Vê se sai. Então, aí, agora sim, pode falar. É como se pedisse uma permissão. Isso, você pede permissão para ministrar a Jorei e pede para que seja feita a vontade de Deus e não a sua. O Kanagarata Matia ia ser como eu estivesse pedindo permissão que fosse a vontade de Deus. Isso. De Meixo Sama, né? É isso? Aí, é isso mesmo. Kanagarata Matihai Mase é o final da oração a Matsunorito, que nós fazemos em praticamente todos os cultos, né? E Meixo Sama, em outro ensinamento, até trazendo esse outro ensinamento que ele já falou, ele fala que o Kanagarata Matihai Mase é como se fosse um resumo da oração a Matsunorito. E ele pode, inclusive, ser utilizado ao longo do dia, né? Esse mantra, vamos dizer assim, né? Kanagarata Matihai Mase. É uma palavra muito, são palavras muito fortes, né? Então você pode usar isso como se você estivesse falando assim, meu Deus, seja feita a sua vontade, eu entrego nas suas mãos. Você entendeu? Ok. Mais ou menos nesse sentido que a gente usa o Kanagarata Matihai Mase. E às vezes você não quer falar alto, fala baixinho, Kanagarata Matihai Mase. E aí, levanta a mão para ministrar em Jorei. Okay. Deu para entender? Deu. Então, tá bom. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Tranquilo? Eu já senti vontade de rezar Amado Sonorito durante o Jorei. Você vai ver isso no próximo, quase no próximo item, e eu vou responder a sua pergunta, tá bom? É melhor com ensinamento. Show. Tá bom?
Luana Barreto, seja bem-vinda, está escutando a gente? Eu acho que não. Tem que clicar no... É meio chatinho o Zoom para conseguir acertar a primeira vez, depois dá tudo certo. Continuando, manifestação de espíritos. Havendo a manifestação de um espírito, como proceder em relação ao jorei? Orientação. Quando for um espírito animal, rezar a Matsu no Rito. Se o jorei estiver sendo ministrado no templo, a prece deve ser feita diante do altar. Assim terá o efeito de uma bomba de luz lançada contra esse espírito negativo. Em se tratando, porém, de antepassado, é melhor rezar a Zengen Sandi, por ser uma oração mais suave. Então, vocês viram aqui, eu já orientei isso para vocês, né? Às vezes está sentindo alguma coisa estranha durante o jorei, não está sentindo bem e tal, a mão deu aquela gelada, né? Parece que tem alguma coisa tentando interferir. Não precisa alarmar, né? Não precisa nem falar o que você está sentindo, né? Porque senão depois a pessoa fica pensando assim, essa pessoa é vidente, essa pessoa é isso, aquilo, outro. Não, é melhor evitar esse tipo de coisa. Vai direto, fala assim, eu vou encerrar o jorei, vamos na frente do altar fazer uma oração? E aí vocês vão, fazem a oração e voltam para o jorei. Vocês entenderam? Faz a Matsu no Rito, bonitinho, na frente do altar, e volta para continuar o jorei. Que é como o Meshama explicou aqui, né? É como se uma bomba de luz fosse lançada contra o espírito negativo naquele momento, né? Na frente do altar. Você está pedindo, está fazendo a Matsu no Rito, cai uma bola de luz naquele momento sobre vocês, né? E aí qualquer tipo de tentativa de interferência é neutralizada, tá? Agora, se for um antepassado, você pode, no momento adequado, também fazer a Zengen Sandi. Se você detectar que aquele espírito que se manifestou durante o jorei ou em seguida do jorei, vocês podem fazer a Zengen Sandi, tá? Zengen Sandi é uma oração que é mais leve, ela tem uma sonoridade mais ampla, ela pede para... Não sei se todos já viram a tradução da Zengen Sandi, né? Mas ela fala muito sobre o paraíso, né? As manifestações do paraíso na Terra. Então, é uma oração mais leve, mais tranquila para se fazer para o antepassado naquele momento, tá? E tem... Pode falar, Graça. Espera aí, preciso... Tem que dar o ok aí. Como a Matsu no Rito a gente pode usar só o Kanagará, no Oração Zengen Sandi tem algum trecho que você pode usar, porque ela é uma oração grande, né? Ela é uma oração grande. Mas também não é tão comum... sabe ela... Não é tão comum acontecer de um antepassado incorporar, assim, do nada ali na pessoa, né? Não sei se já aconteceu com você. Mas se acontecer, eu nunca li nenhum ensinamento falando de um resumo da Zengen Sandi, como eles são a fala da Matsu no Rito, né? Mas se for avaliar o Kanagarata Machihai Mase, também não há problema você orar o Kanagarata Machihai Mase, porque você está entregando para Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus. Então, eu não vejo também problemas em usar em alguns casos. Mas dependendo do caso, se o espírito se manifestou e você vai cuidar, vamos dizer assim, vai fazer uma oração para ele, é melhor fazer a Zengen Sandi, né? A Zengen Sandi tem que ler, né? Muitas vezes você não tem nela na cabeça completa. Então, faz por intermédio de um folheto ou algum arquivo que você tenha no celular para poder fazer essa oração. Eu sei. Tá bom? O meu marido... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá? Tô te ouvindo. O meu marido, ele também era messiânico, que faleceu agora, ele rezava sempre a tradução do
Zengen Sanji na igreja, sempre antes de começar o culto. O ministro, na época que a gente era da Mundial, frequentava a Mundial, que eu já sou membro há 40 anos. Maravilha. Então, ele rezava sempre a tradução, no início dos cultos. Ele pegou a tradução naquele livrinho. Não tem problema, você pode fazer a Zengen Sanji em português, se for o caso, tá bom? A tradução. Só que ela é grande, né, menina? Ela é grande. O Canagará já é mais... É que, assim, não sei se você, em 40 anos de membro, já viu alguma incorporação de antepassado. Você já viu? Não, nunca vi, não. Ou seja, Quer difícil dizer, acontecer. Nunca vi assim. É um caso bem específico, né? Antigamente, quando eu era da Mundial, eu era do coral. E toda vez que a gente cantava Ave Maria, tinha alguém que passava mal. Sempre. Começava a cantar Ave Maria, alguém passava mal, ficava lá se debatendo e tal. Isso aí é bem provavelmente uma manifestação, exatamente, mas eu não sei se seria um antepassado aí, viu? Teria que avaliar muito bem a situação de perto, né? Não posso dizer o que é o que não é. Mas a gente tem que agir conforme a situação, né? Eu sei. O senhor é membro há muitos anos? Eu sou membro desde 2007. Então o senhor já é da arte, né? Eu comecei na arte do Jorei. Eu conheci Meixo Sama na arte do Jorei. Sim. Eu sou lá da Mundial, lá dos tempos remotos. Legal. Então, antigamente, no culto dos antepassados, o pessoal caía muito. Não sei se o senhor já ouviu alguém falar isso, talvez o reverendo. Dentro da arte do Jorei, isso nunca aconteceu mas lá nos anos 80, que começava o culto, sempre nos antepassados acontecia isso. Manifestações espirituais assim de todos os tipos. Por isso é importante a Zengen Sanji, né? Como eles são era muito complicado naquela época. O reverendo deve saber disso, que ele era sem dúvida. Né? Mas muito bom saber que você tem essa experiência toda e a gente quer aprender com você aqui, tá bom? Obrigado. Eu vou iniciar agora o próximo ensinamento, que vai responder um pouco do que a Mara perguntou. Vamos lá. Oração e Jorei ao mesmo tempo. Pergunta. Há pessoas que rezam enquanto estão ministrando Jorei. É correto? Inclusive, eu acho que até pontuei sobre isso no grupo, né, esses dias. Orientação. Não é uma atitude certa. Quem age assim está se colocando na posição de Deus. O ministrante nunca deve esquecer de que é apenas um instrumento para a canalização da luz. Ou seja, por melhor que seja a nossa intenção de querer orar durante o Jorei, não se deve fazer isso, né? Que é como se nós estivéssemos colocando a nossa própria energia na ministração do Jorei. E aí aquela ideia de que nós seríamos instrumentos imparciais acaba sendo que você se torna um instrumento parcial, porque você está colocando a sua vontade, né? Qual que é a sua vontade? Que aquela pessoa se cure ou aquela pessoa melhore. Obviamente que o seu sonho pode ser positivo, né? De salvar a humanidade, mas o resultado do Jorei sobre aquela pessoa não está nas nossas mãos, no sentido de vai curar ou não vai curar, né? Nós temos que entregar nosso servir, a nossa dedicação 100% nas mãos de Deus. O que vai acontecer após isso não é da nossa conta, né, entre aspas. O nosso papel é ministrar um Jorei imparcial, concentrado, né, sem distrações, sem conversar, tentando atingir o ponto focal, imaginando o Jorei transpassando a pessoa nos pontos que a gente está ministrando. Então, tudo isso faz parte do nosso campo de atenção. Agora, ficar orando durante o Jorei não é correto. Eu vi uma publicação recentemente num grupo aí messiânico falando assim,
Façam a oração tal enquanto ministram o jorei, mentalmente. Leia esse ensinamento aqui. Bate essa orientação? Bate, né? Vocês estão vendo como é importante ler ensinamento? Porque vocês não ficam refém de orientações e de opiniões e de achismos, né, que a gente vai vendo por aí. É mais fácil você se basear no que Meixo Sama ensina do que se basear no que os outros orientam, né? Obviamente, eu estou aqui no papel de ministro orientando vocês, mas eu estou orientando com base no que está escrito. Eu não estou orientando com base no que eu acho, né? Tem coisas que às vezes não tem um ensinamento específico que explique, né? Ou pelo menos ainda não foi traduzido. Mas quando acontecem esses casos, o que a gente tem que fazer? Raciocinar com base em tudo que a gente já leu de ensinamento e chegar numa conclusão. Pô, por causa desse ensinamento, daquele ensinamento e desse que a gente acabou de ler, imagina-se que o caminho seja esse no servir, né? Imagina-se que a atitude correta seja essa. Então, a gente também tem que saber raciocinar. Se a gente não tem resposta para alguma coisa, como sempre o Meixo Sama ensina, bom senso. Com base no bom senso e com tudo que você já estudou de ensinamento, você toma a sua decisão. É assim que tem que pensar, assim que tem que raciocinar, né, na fé. Item 24, invocação a Kakuryono Okami, né, que é a Kanon que cuida dos nossos ancestrais e antepassados. Pergunta, em caso de manifestação de espírito animal, tem que ser feito um pedido a Kakuryono Okami? Orientação, não é necessário, não tem sentido. Se for um espírito humano, aí sim é significativo fazer um pedido a ele. Né? Então, vocês estão vendo a diferença? Num caso, você pede para um, no outro caso, você pede para outro. Né? Então, você tem que agir conforme as circunstâncias. Kakuryono Okami cuida dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Né? Então, inclusive, Graça, complementando a resposta que eu te dei agora há pouco, pedir ajuda para Kakuryono Okami, no caso de manifestação de antepassados, pode ser um caminho positivo, né? Com base no que Meixo Sama acabou de explicar aqui, né? Você entendeu? Agora, se for um espírito animal, um espírito trevoso, um cara que veio ali para atrapalhar mesmo, aí é Amatsu Norito na veia, né? Vamos dizer assim. Vai para frente do altar, Amatsu Norito e vamos que vamos. Se acontecer em casa, também pode fazer, né? Vamos supor, eu moro a 500 quilômetros do templo, eu vou ter que ir lá levar a pessoa incorporada até lá 500 quilômetros? Não dá, gente, né? Tem que agir conforme a circunstância. Faz oração ali no lugar onde você estiver mesmo. Se for levar a pessoa 500 quilômetros até lá, a pessoa já te, sei lá o que fez, né? Porque na hora que está incorporada e virada aí do outro lado, não é brincadeira não, viu? Espero que vocês não precisem passar por situações parecidas com essa, tá? Porque não é fácil ter que mexer com o espírito ruim, não. Então, por isso é importante pedir sempre proteção a Deus, né? Como o Shama falou aqui, né? Repetindo, né? Se tiver sentindo muita necessidade, rezar somente a última parte, Kanagarata Mati Haimase, ou pedir silenciosamente a proteção de Deus. Você vê como tudo a gente tem que estar ligado, né? Vou ministrar jorei? Pede para Deus. Eu vou fazer tal coisa, eu vou começar o meu dia, começa com Deus. Eu vou sair de casa, Deus me acompanha, me protege, me guarda, me guia. Né? Tudo que vai fazer, conversa mentalmente com Deus, né? Conversa também com o guardião que vocês têm, né? O anjo da guarda de cada um de vocês, né? Me acompanhe, me guia, me dá um toque se eu precisar, se eu estiver indo para o caminho errado, me coloca no caminho de volta. Entendam que o anjo da guarda, o guardião de vocês, é um aliado de vocês para que vocês consigam vencer na vida, em tudo. Né? O seu guardião ele vai estar do seu lado lá, desde o seu nascimento até o dia que você for desencarnar, do seu lado, pensando assim, eu preciso ajudar essa pessoa, que é o meu guardado, né, entre aspas, é a pessoa que está sob minha responsabilidade. O que eu mais quero para ele? Que ele evolua espiritualmente, que ele siga o caminho do bem,
que ele siga o caminho reto. Então, escutem o guardião de vocês quando ele assopra lá no ouvido de vocês, né? No sentido, e esse assoprar, às vezes você não vai escutar com a orelha, né? Não é com o corpo físico. Às vezes você vai escutar mentalmente essa orientação. Você vai receber essa intuição, aí você vai falar, puxa, sou eu que estou pensando isso ou é uma intuição? Então tem que estar com a intuição aguçada. E como que você mantém a intuição aguçada e o espelho mental aberto, né, limpo? Leitura de ensinamento. Se você não lê ensinamento, naturalmente o seu espelho fica anuviado, porque você vai estar lá todos os dias linkado com as coisas materiais. Um problema aqui, uma irritação ali que você passou, com tal coisa que aconteceu na rua. Então você fica no nível da matéria, você fica no nível dos problemas materiais. E aí, se você não está alinhado todo dia, pelo menos um pouquinho de leitura de ensinamento, a hora que o guardião vai lá colocar uma ideia na sua cabeça, né, que é o melhor caminho para você seguir, não consegue. É como se a antena não tivesse alinhada. Então precisa estar alinhado para receber ajuda, né? Por isso que assim, fiquei triste. Tá bom, ficou triste, você vai ficar assim o dia inteiro? Vai ficar assim a vida inteira? Não, joga fora. Dá um jeito de sair desse sentimento ruim o mais rápido possível, né? Ficou bravo, ficou irritado, beleza, acontece, mas não fique nesse estado emocional, espiritual por muito tempo. Quanto mais rápido vocês saírem desse estado emocional, mais rápido o seu guardião vai lá na sua cabeça e vai, pumba, faz isso, vai para esse lado, responde dessa forma, age dessa forma. Então precisa estar com a cabeça certinha. Uma coisa que eu postei hoje no grupo, que eu queria também ressaltar, vou ler para vocês. Porque a gente acabou, tá? O capítulo 13, estou contente com isso. A gente chegou já... eu não vou iniciar nesse novo capítulo, que aí a gente já vai entrar no outro assunto, que é no próxima aula, tá? O próximo aprimoramento nosso de estudo vai ser a unidade 14, Superstição dos medicamentos, o futuro da medicina sob o ponto de vista do Deus Criador. Então, a gente vai entrar isso na próxima terça-feira. E agora eu vou ler de novo, vou pegar aqui, o que eu mandei hoje no grupo. Só um instante, tá? Achei. Ensinamento, isso é uma reminiscência, tá? Ensinamento, jorei e dedicação. Sempre que acontecia algo, Meixo Sama logo perguntava, abre aspas, né? Está lendo os ensinamentos? Está ministrando jorei? Está dedicando? Responde essas 3 perguntas primeiro, né? Desejo devotar minha fé tendo essas palavras enraizadas firmemente no coração. Um dirigente de templo. Próxima reminiscência. Elevação da fé mediante leitura dos ensinamentos. Quando Meixo Sama concluía o texto de um ensinamento, logo recorria a algum expediente para testá-lo. Quando concluía o texto, O Hábito de Mentir, ele me perguntou, você leu aquele ensinamento? E afirmou a seguir, as pessoas da atualidade vivem mentindo e só se apercebem disso quando são prensadas contra a parede. Ao mesmo tempo que ele me testava, também me incentivava a leitura dos ensinamentos. Quando cometíamos alguma falha, logo perguntava, você está lendo os ensinamentos? Por mínima que fosse a falha, logo dizia, leia os ensinamentos. Realmente, quando faltávamos com a leitura, o nosso sentimento se obscurecia e, evidentemente, cometíamos erros. Toda vez que isso acontecia, Meixo Sama infalivelmente indagava, você está lendo os ensinamentos? Quantas horas por dia? Um servidor. Então, gente, é nesse tipo de atitude que eu quero formar vocês. Eu não quero formar vocês, pessoas extremamente dependentes de alguém para evoluir. Vocês têm que, vamos dizer assim, me utilizar como uma escada. Não é para vocês serem menor, igual, tem que ser maior. O objetivo
aqui, o grande objetivo de um mestre é formar pessoas melhores do que ele. Então, eu quero que vocês, quando tiverem uma dúvida, vocês pegarem os ensinamentos e, ir para cima da leitura, né? Nossa, eu quero entender sobre o plano espiritual. Gente, tem páginas e páginas e páginas falando sobre o plano espiritual com a opinião de Meixo Sama, né? Que é Meixo Sama escrevendo sobre o plano espiritual. Como é a vida após a morte? Quais são os níveis possíveis dentro do plano espiritual? Quantos graus existem no plano espiritual? Como faz para você atingir o próximo grau espiritual? Tudo isso está escrito, né? Uma coisa que eu reforcei no último culto, o culto do paraíso terrestre, se a pessoa pegar, exemplo, o livro Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, e praticar, ler e praticar, né? 50% do que está lá naquele livro de ensinamento, a pessoa já se transforma, ela já vai ser outra pessoa. Porque lá é um livro que, se for ver, um livro de conduta. Como você deve ser na vida como um servidor, como um ser humano, né? Qual é a sua missão? Como eu mudo a minha sorte como pessoa? Tudo isso são respostas que estão escritas já. Então, qual que acho que era, na minha visão, o objetivo de Meixo Sama quando ele repreendia, nesse sentido, as pessoas no quesito de ler os ensinamentos? É assim, se for pensar, né? Eu já escrevi tanto sobre isso e você não leu, e agora você está aqui me perguntando, né? Qual que é o sentido de eu escrever, então, todos esses ensinamentos? Não tem sentido, né? Ele gastar o tempo dele escrevendo e deixando isso à disposição de todos e ninguém ler, né? Então é importante a leitura, né? A constância na leitura, a consistência na leitura de ensinamento. A maioria das respostas, acho que 100% das respostas estão lá. E aí, qual que é o meu objetivo com vocês? Ministro, eu li o ensinamento tal, e naquele ponto eu interpretei dessa forma, está correto? Ou como que eu devo entender esse ensinamento? Né? Então você vê que a pergunta, o nível da pergunta já é diferente. E não, eu quero saber o que quer dizer, sei lá, por exemplo, tem uma palavra que se chama Yukon. Eu quero saber o que é Yukon. Gente, está escrito já. Todo mundo tem acesso a esses ensinamentos. Busca o que é Yukon e como elevar o seu Yukon. Uma outra palavra, Kyudoshin. Todos já leram o ensinamento que se chama Kyudoshin? Se não leram, eu vou dar uma breve, mas uma prévia, depois vocês busquem. Kyudoshin é o espírito de busca. Isso tem que estar enraizado em cada um de vocês aqui. Exemplo, o ministro Ricardo partiu para o plano espiritual, então eu não vou mais buscar ensinamento, eu não vou mais buscar me especializar no Jorei, eu não vou mais na igreja. É isso que eu quero deixar plantado em vocês, uma coisa que não morra, que nada adianta vocês serem diretamente dependentes de mim. Isso não pode acontecer, e nem de nenhum outro ministro ou reverendo. Vocês podem nos utilizar como um trampolim para pular cada vez mais alto, mas a semente dentro de vocês tem que ser a semente do espírito de busca, que é o Kyudoshin, que Meixo Sama também ensinou nos seus ensinamentos. Então, eu quero aprender mais, eu quero ser um melhor servidor. Busca nos ensinamentos. Eu quero ministrar mais um Jorei com mais eficácia. Está aqui nesse livro do Arte do Jorei. Na verdade, nós temos 3 livros, né? Arte do Jorei, volume 1, volume 2 e o volume 3. Nós vamos terminar esse livro, eu acredito que... Deixa eu ver quantas aulas. Eu imagino que mais umas 5 aulas a gente já encerra esse livro aqui. A hora que encerrar, nós vamos entrar no Arte do Jorei, volume 2, que ele é ainda mais profundo. Então, por exemplo, quem está chegando hoje vai poder participar do 2? Claro que vai. Mas eu peço encarecidamente que dê uma revisada no conteúdo do Arte do Jorei, volume 1. Dá uma lida, um pouquinho por dia. Nossa, mas ministro, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar.
Eu duvido que você não tenha 5 minutos para ler ensinamento, 10 minutos para ler ensinamento por dia, né? E fazer disso uma constância. Eu também trabalho, eu também estudo, eu também tenho família, vamos dizer assim, né? Eu também faço de tudo, né? E consigo estar aqui com vocês. O meu tempo reservado com vocês é toda terça-feira às 8 da noite, mas eu tô aqui, faça chuva, faça sol, tô aqui, né? Assim como os demais compromissos que eu assumi, né? Exemplo, uma coisa que a gente tem feito, muito importante, né? Que é a assistência religiosa. Nós temos prestado assistência para várias pessoas por intermédio da foto, por intermédio dos nomes. Esses nomes têm ficado no altar. Cerca de 70 pessoas, arredondando, estão recebendo jorei em suas fotos todos os dias por algum servidor. Então, assim, o time de servidores que está trabalhando nisso tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque são vidas que estão passando na sua mão, não é um bonequinho que está passando lá na sua telinha do celular e não tem um significado maior, são vidas. Então, o seu compromisso de todos os dias ministrar jorei nessas pessoas tem que ser cumprido. Se não pode cumprir, avisa a Isabel. Isabel, para quem não conhece, a Isabel é responsável desse servir, dessa dedicação na sede da Arte do Jorei. Então, Isabel, não estou conseguindo ministrar todo dia, você pode me ajudar? Está complicado. O que ela vai fazer? Ela vai duplicar, vai colocar mais uma pessoa para que não fique esses gaps, né, esses espaços de ministração do jorei, porque o objetivo é uma ministração de jorei constante por 15 dias, é uma ministração intensa, entendeu? Porque tem muitas vezes que a gente recebe pessoas que estão entubadas. Você não vai no hospital ministrar jorei dentro lá da UTI, não é isso. Você vai pegar a foto dessa pessoa, que a Isabel vai mandar para você, e vai ministrar jorei por 15 dias nessa pessoa, acompanhar essa pessoa, né? Então, é muito importante a responsabilidade de cada um. Se não pode ministrar adequadamente, seja sincero, porque senão você vai estar arrumando problema para você, espiritualmente dizendo, né? Porque todos estão contando que você vai poder ministrar pelo menos uma vez por dia naquela pessoa. Vocês estão entendendo a responsabilidade? Se não pode assumir essa responsabilidade, ninguém é obrigado a participar dessa dedicação. Nós estamos fazendo isso porque nós queremos, porque nós estamos encontrando um meio, um caminho de auxiliar mesmo à distância, certo? Então, ninguém é obrigado a participar, mas quem participar tem que ter uma responsabilidade muito grande. Por quê? Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Essa pessoa que você está recebendo numa foto não podia ser sua mãe? Não podia ser seu pai? Não podia ser seu filho? Podia ser seu parente, seu irmão? Não importa que tipo de parentesco. Você não gostaria que quando essa pessoa fosse para a lista de assistência, fosse bem cuidada, com maior cuidado, amor, carinho por outras pessoas que vão estar cuidando dela? Sim, né? A resposta, obviamente, é sim. Então, o mesmo jeito que você gostaria que tratassem um familiar seu, você tem que tratar essa pessoa que você recebeu para ministrar a jorei. Então, é uma responsabilidade muito grande. Se for o caso, já começa o dia ministrando jorei, coloca já na sua agenda para começar o dia ministrar jorei, para não perder o tempo, né? Porque às vezes você vai deixar para o fim do dia, lá para a última coisa que você vai fazer, e às vezes não dá tempo. E se não der tempo, aquela pessoa não recebeu o jorei naquele dia. Então, já coloca a meta, né? Já vou tirar isso da frente. O que é tirar da frente? Vou cumprir a minha missão de hoje. A missão de hoje é cuidar do A, do B e do C. Ministrem jorei. Depois vai fazer as suas coisas. Ou reservem um período do dia para fazer isso. Mas é muito importante que isso esteja muito alinhado com todos os servidores da lista, tá, gente? É muito sério. Inclusive, a gente acha que a gente, entre aspas, trabalha sozinho nisso, mas os nossos antepassados, os espíritos que estão servindo a Meixo Sama do plano espiritual, para ajudar essas pessoas aí da lista. Você acha que eles estão brincando na hora de ministrar jorei? De cuidar? Eles nem pensam em não assumir um compromisso de verdade, né? Vamos dizer assim.
Então, a gente tem que ter o mesmo compromisso que eles e é um compromisso com Deus. Nós estamos assumindo um compromisso de cuidar daquelas pessoas. Nós temos tentado, da melhor forma possível, equilibrar, né, a quantidade de pessoas entre cada servidor. Não está fácil, porque tem muita gente precisando. Cada vez vem mais nomes, mais pessoas precisando, mais pessoas em urgência, né? Então, não tem sido fácil, mas nós temos tentado o melhor que nós podemos equilibrar. 4 pessoas, máximo 5 por servidor. Se tiver alguma intercorrência que não possa atender 4 ou 5, fala lá, Isabel, posso atender 2, não tem problema. Cada um que soma dentro desse servir é muito bem-vindo, mas tem que entender que se for entrar nesse servir, tem que ser um servir responsável. Não é brincadeira. Só para finalizar, o último ensinamento que eu mandei, uma outra coisa, né? Às vezes a pessoa pensa assim, então eu vou ler ensinamento 24 horas por dia. Mas, mesmo eu dei um exemplo aqui que eu mandei no grupo sobre a leitura com a cabeça e sobre a leitura com o coração. Se você lê só com a cabeça, você vai raciocinar aquelas coisas e nem sempre vai gravar e executar. Agora, quando você lê o ensinamento e ele entra direto pelo seu coração, sem você ficar pensando, o que acontece? O nosso raciocínio, ele foi moldado desde a nossa infância até o dia de hoje. E nem sempre o que foi implantado lá de ideias é a ideia correta. E aí você vai ficar raciocinando o ensinamento, isso aqui eu concordo, isso eu não concordo, aí você já perdeu a base, né? Agora, quando você pega e entra o ensinamento direto pelo coração, ele é como se fizesse parte de você. E aí, quando você vai pensar e fazer alguma coisa, esse ensinamento, ele te guia, né? O que eu devo fazer nessa situação? É isso. Tem que ser correto, tem que acertar, tem que fazer o melhor possível, não pode prejudicar os outros, tem que ser sincero com as pessoas, ajude as pessoas. E aí os ensinamentos vão ser o norte da sua vida, né? E para fechar, que já deu o nosso horário, né? Antes de falar dos outros, olhe para si mesmo. Isso também é uma reminiscência, tá? Eu acho que depois que a gente terminar esses estudos com as técnicas e o jorei, eu vou entrar num estudo de reminiscências, é muito legal. Certas pessoas costumavam ver as outras com olhos aguçados e fazer críticas a seu respeito. Quando pessoas assim faziam comentários sobre os outros com Mersama, ele logo dizia, isso não é da sua conta, você deve preocupar-se consigo mesmo. E perguntava, né, acrescentando, e você, será que é perfeito? Muitas vezes vi pessoas ficarem totalmente desarmadas por essas reprimendas, né, repreensões. Um dirigente do templo. Então, gente, antes da gente ficar olhando os outros, ficar julgando os outros, se está certo, se está errado, vamos olhar para nós, né? Eu estou certo? Eu estou errado? E eu não estou falando isso, não é minha opinião também. Isso está escrito no ensinamento. Nós devemos sempre nos auto-julgar, nos auto-analisar e nos melhorar com base na nossa autoanálise. E como você faz a autoanálise? Você vai se avaliar e comparar com os ensinamentos. O que está diferente dos ensinamentos com as minhas atitudes? Então, eu tenho que corrigir. Essa é uma forma de fazer uma autoanálise. Tem outro ensinamento que ele mesmo fala assim, saia como se saísse do seu corpo e olhasse para você mesmo, né? Faça um novo eu. E aí de fora você se observa. Você se observa como se não fosse você. E você fala, como essa pessoa está agindo? E aí você se autoanalisa, se auto-julga e fala, eu tenho que melhorar isso, isso e isso. Beleza, gente? Acho que hoje a gente avançou, que foi, né? Fico feliz que a Graça conseguiu entrar, que todo mundo conseguiu participar aí. E nos vemos na próxima terça-feira. Espero que tenha sido útil de alguma forma esse aprimoramento para cada um de vocês aí. Fiquem com Deus, uma excelente semana
Um excelente dia aí do Paraíso Terrestre. Aproveitem o finalzinho do dia para se conectarem com Deus e reforçarem seus pedidos para que esse semestre que está começando seja um semestre abençoado. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Eu que boa noite. agradeço, foi Boa maravilhoso. noite. Boa noite. A gente Deus paralisa abençoe a para todos. todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.